Oi, gente, tudo bem? Se não estiver, descansa no Senhor e lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer um pão de liquidificador, viu? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou despejar um envelope de fermento biológico seco, viu? Vou dissolver aqui no leite morno. Vou mexer bem para dissolver todo o fermento e ativar, para ativar, né, gente, o fermento biológico. Agora eu vou despejar aqui no liquidificador. Agora, gente, eu vou colocar aqui, junto com essa mistura, né, do fermento com leite morno, viu, gente? Meia xícara de óleo. Uma xícara de chá de açúcar. Uma colher rasa de sobremesa, viu, gente? E o sal também é a gosto. Vou colocar aqui também no liquidificador os 2 ovos. 2 ovos, ó, gente. Agora eu vou bater aqui no liquidificador por alguns minutinhos, viu, gente? Até misturar todos os ingredientes. Agora, gente, que eu bati bem, vou despejar essa mistura aqui, ó, numa vasilha. E vou, gente, colocar 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, viu, gente? Vou despejando aos poucos. Ó, gente, depois que eu misturei bem, ficou assim, olha. Olha o ponto da massa, olha. Agora, gente, eu vou despejar essa massa numa forma untada e enfarinhada, viu? Vou despejar a metade aqui da massa, olha. Vou colocar aqui, gente, ó, uns pedaços de goiabada, viu? É opcional, viu? Fica muito gostoso esse bolo com recheio de goiabada, viu? Eu vou colocar aqui, olha. Ficou assim, ó, gente. Agora eu vou colocar o restante da massa, viu? Agora eu vou colocar o restante da goiabada, viu? Aqui por cima do pão, viu, gente? Vai ficar bem gostoso, né, gente, o pão, porque
Já coloquei goiabada na metade, agora completar aqui. Colocando a goiabada que sobrou, né? Agora a gente vou cobrir com um pano, viu? Um pano de prato e deixar crescer por mais ou menos 40 minutos, 1 hora. Depois eu mostro pra vocês. Olha, gente, eu falei que era 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Não, é 4,5 xícaras de farinha de trigo, viu? Ficou pronto, gente. Olha que lindo. Gente, eu esqueci de falar para vocês a quantidade de leite que foi no pão. Foi 300 ml de leite, viu, gente? E esse pão ficou muito gostoso. Uma delícia. Chegou a hora da nossa reflexão. Em Lucas, capítulo 24, dos 13 aos 35, está dizendo assim: E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E ele os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantando-se,
tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, os discípulos estavam tristes, temerosos, né? Porque o seu mestre, Jesus, que é o nosso mestre, tinha morrido, né? Morrido na cruz. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles. E os discípulos de Jesus aqui iam para Emaús, né? E os dois conversando entre si no caminho, o que havia acontecido, né? Eles estavam conversando sobre tudo que tinha acontecido nos últimos dias, né? Sobre a morte de Jesus, sobre falando que já era o terceiro dia, né? Que Jesus tinha morrido, que Jesus falou que no terceiro dia ia ressuscitar. Eles estavam conversando ali entre eles, né? E Jesus começa a caminhar com os discípulos, né? Ouvindo, né? O que eles estavam falando entre si, entre eles, né? Jesus começou a caminhar com os discípulos, né? É assim que Jesus faz conosco. Ele caminha conosco, né? Não estamos sós, não estamos sós nesse mundo, né? Jesus caminha conosco. E ali Jesus começou a interagir com eles, o que estava acontecendo. E eles falaram assim: você é estrangeiro, você não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus queria ouvir deles, né? O que eles estavam falando. E assim também com a gente. Jesus, ele quer que a gente converse com ele, que a gente conte para ele o que estamos sentindo, o que estamos passando. Jesus quer conversar conosco, porque nós fomos criados para isso, para adorar o Senhor, para ter comunhão com o Senhor, né? E eles começaram a explicar para Jesus o que estava acontecendo, né? E quando chegou no final do caminho, Jesus fez com que ia para outro lugar e eles falaram: Senhor, fica conosco, o dia se declina, né? Fica conosco, né? E Jesus ficou com eles, né? Aqui fala assim, ó: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então, até esse momento, os discípulos não sabiam que era Jesus que estava conversando com eles, que estava andando com eles, né, indo para Emaús. Mas quando Jesus partiu o pão e deu o pão aos discípulos, abençoou e partindo lhe deu, eles conheceram que ali era Jesus, o mestre, né, de que eles estavam falando, né? Era Jesus, o próprio Jesus, né? E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Né? E é assim que acontece conosco, quando estamos na presença de Jesus, né? Nosso coração arde, né? Nosso coração salta de prazer, de alegria, né? Porque Jesus nos traz alegria. Jesus é a nossa alegria, a nossa paz. Possamos cada dia estar em comunhão com o Senhor, para que possamos senti-lo cada dia perto de nós. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.